Chegamos na lição 3 deste primeiro trimestre da CPAD em 2025, texto escrito e comentado pelo pastor Ezequias Soares. Nessa lição estamos trabalhando em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Lição 3, que vai cair no dia 19 de janeiro, trabalha então a seguinte argumentação: a encarnação do Verbo. Para você iniciar bem a sua aula, gente boa, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica é o texto áureo que se localiza em João, capítulo 1, versículo 14. A segunda é a verdade prática. É muito interessante você realizar a leitura da verdade prática. E a leitura bíblica em classe se localiza então nos seguintes endereços: 1 João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, depois capítulo 4 da mesma epístola, versículos 1 ao 3, e depois 2 João, versículo 7. Eu espero muito que Deus te use na palavra na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal e passe a acompanhar os nossos materiais, as nossas aulas, para que você não perca nenhum conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Eu estou postando aula, tanto aqui pelo YouTube, Spotify e TikTok também. Nessas redes sociais você pode encontrar o nosso material para crescer e avançar em Jesus. E é claro que eu espero muito que o Senhor possa falar com você através dessa ministração e que você tenha uma ótima aula em nome de Jesus. O pastor Ezequias Soares trabalha nessa lição 3 um dos temas fundamentais da nossa fé cristã, sobre a encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo. A negação dessa doutrina, e é importante que você tenha isso em mente, é exatamente uma heresia antiga, que se discorre no decorrer da história da igreja. Porém, já foi combatida e retorna novamente com uma nova roupagem. E é necessário que você, como professor ou professora da Escola Bíblica Dominical, tenha isso em mente. Nós que somos pentecostais de linha clássica, defendemos então exatamente essa doutrina. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 e organizada pelo próprio pastor Ezequias, traz essa fundamentação, que nós cremos, ensinamos e professamos que o Senhor Jesus, ele é o nosso Deus e possui a mesma essência de Deus. E nessa declaração nós também vamos encontrar a realidade da nossa consciência de fé em professar sobre a encarnação de Jesus como Filho de Deus. Uma fundamentação bíblica já para te ajudar nessa ministração, se eu fosse você, eu pegava um caderno e a caneta para poder anotar. Está em João capítulo 1, versículo 14, que é texto até da própria lição e confirma exatamente essa defesa. No período da igreja primitiva, muitas dúvidas surgiram a respeito da encarnação de Jesus. No caso, período pós-primeiro século, tá? É importante eu destacar isso para você. Porque no primeiro século, quando os discípulos ainda estavam vivos, isso aqui já era claro e entendido pela própria igreja. Porém, pós-morte dos apóstolos, existem diversas distorções teológicas e isso foi combatido pelos próprios apologistas, até culminar no Concílio de Nicéia em 325 da nossa era cristã, que bate então o martelo em defesa exatamente da divindade de Jesus e a sua encarnação. Muitas heresias foram surgindo no decorrer da história. Entre elas, nós vamos encontrar o docetismo, que é uma ramificação do gnosticismo, que nós estudamos na aula passada, que vai afirmar que Jesus não possuía um corpo físico. A exemplo, você já vê isso de forma muito clara, porque o gnosticismo defendia que a matéria, o corpo, era algo mal, ruim. E se Jesus fosse Deus, isso então não poderia acontecer com ele. E isso é uma negação da própria encarnação. João, o apóstolo João, combateu essa heresia, escrevendo na sua primeira carta, na Epístola de João, primeira epístola, capítulo 1, versículos 1 ao 3, traçando então esse combate a essa heresia.
Outra heresia que vai surgir também no decorrer da história da igreja é o apolinarismo, que surge a partir do século IV. Apolinário, ele acaba trabalhando exatamente essa ideia dessa substituição da mente divina no próprio Cristo, não declarando então a sua totalidade, negando aqui a encarnação e ao mesmo tempo que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nós vamos encontrar também outra heresia que vai surgir ao longo da história, que é o monofisismo, que surge no século V, que nega a dualidade de forma muito clara dessa natureza de Cristo. É importante você observar também que essas heresias foram combatidas no próprio Concílio de Calcedônia, em 451 da nossa era cristã. Então, hoje nós vamos trabalhar tanto os conceitos históricos, teológicos, como conceitos bíblicos também, e é importante você ter isso em mente. Já nos tempos modernos, puxando para hoje, para os nossos dias, nós vamos perceber diversas correntes que vão surgir trabalhando exatamente essa ideia de gnosticismo com a mesclagem de nova era, negando a encarnação do próprio Jesus, negando que o próprio Jesus ele morreu, mas ao mesmo tempo ressuscitou e continua vivo. E é importante você observar que muitas dessas teorias surgem hoje para negar essa fé que nós defendemos. A própria teologia dos testemunhos de Jeová entra por esse caminho, negando a divindade de Jesus e trabalhando contra essa visão que nós defendemos. Essa teologia tem o seu surgimento lá no próprio início da igreja, onde foi combatida no concílio de Nicéia em 325 da nossa era cristã. Hoje também nós temos a teologia moderna, conhecida como a teologia liberal, que também já foi combatida, que nega exatamente os milagres e nega também a essência do evangelho que nós defendemos sobre o nascimento de Cristo em sua encarnação, nega a sua ressurreição e acaba trabalhando somente a visão do Jesus histórico. A Bíblia ela vai afirmar de forma muito clara que a encarnação de Cristo ela é essencial para o comprometimento e a compreensão, pega isso aqui, da própria realidade da salvação. O apóstolo Paulo ele vai ensinar isso para a gente. Vamos para a Bíblia. Pega aí o caderno e a caneta para anotar. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Paulo ensina de forma muito clara que Jesus, sendo Deus, assumiu a forma de servo, se tornando então semelhante aos homens. Isso aqui é doutrina da encarnação. O escritor aos Hebreus também compartilhou da mesma visão. Lá no capítulo 2, versículo 14 da Epístola aos Hebreus, ele mesmo diz, portanto, visto os filhos que têm a participação comum na carne e no sangue, deste que também igualmente participou, falando aqui da encarnação do próprio Cristo. Então, a negação dessa doutrina é a negação da fundamentação da nossa fé, é a negação dessa realidade teológica que nós defendemos. E é claro que eu tenho uma reflexão, uma pergunta para você, para que você possa refletir e me ajudar a entender ainda mais sobre esse assunto. Como você, então, tem fortalecido a tua fé na doutrina da encarnação? Entendendo que Cristo, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, diante dessas heresias e desses desafios que têm surgido nos nossos dias atuais. Se você puder, deixa o teu comentário aqui e aproveita e coloca aí de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil ou fora do Brasil você está nos acompanhando. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula e organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço dessa aula aqui, o esboço das minhas aulas em formato de PDF que você pode utilizar para as tuas ministrações com os versículos e essa pesquisa a mais que vai além do conteúdo da lição. Você também encontra os próprios slides, o PowerPoint, onde você pode dinamizar as suas aulas, mesclar elas e trabalhar um material extraordinário para edificar os alunos da sua igreja. Isso está disponível em uma assinatura trimestral. Tem um link na descrição desse vídeo. Você pode acessar facilitaebd.com.br,
conhecer como funciona, se tornar um dos nossos assinantes e que Deus abençoe você de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto, então, da nossa lição trabalha sobre o seguinte argumento: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Como primeiro ponto da lição, eu tenho aqui um versículo para te ajudar a quebrar o gelo e dinamizar as tuas aulas. Anota aí. Lucas capítulo 2, versículos 40 e versículo 52, onde você vai perceber esse desenvolvimento físico e intelectual do próprio Senhor Jesus. E também você encontra com o desenvolvimento espiritual dele também. É importante você apresentar o primeiro subtópico que destaca essa doutrina conhecida como docetismo, e eu vou aprofundar isso com você. Neste primeiro subtópico, o pastor Ezequias Soares, o comentarista da lição, traz então essa doutrina herética conhecida como docetismo, que vem do termo grego dokel, que significa ter a aparência. Então, esse tipo de doutrina trabalha então essa ideia de que Cristo tinha a aparência de ser humano. Isso foi publicado e incentivado na própria igreja primitiva. Só que os apóstolos combateram esse tipo de heresia. E é importante que esse tipo de heresia ensinava que Cristo tinha a aparência de ser humano, mas nunca foi humano, nunca foi carnal, era somente a sua aparência. E é importante você observar, à luz das Escrituras, que essa ideia ensinava então uma ideia de ilusão e negava a própria encarnação. Se você pegar esse conceito, você então vai trabalhar muito bem a tua ministração em sala de aula. Essa heresia estava intimamente interligada com o gnosticismo, que ensinava que a carne, a matéria, o corpo físico é mal. Então, esse tipo de heresia surgiu, foi publicado, foi incentivado, propagado dentro da igreja primitiva. E é interessante que o apóstolo Paulo já traz uma ideia muito eficaz combatendo esse tipo de doutrina. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Olha o que Paulo diz. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E nós ainda permanecemos em nossos pecados. Paulo está falando da ressurreição corpórea de Jesus, ele está falando da matéria de Jesus, ele fala de forma muito clara que Cristo ressuscitou. E a negação desse corpo de Cristo é a negação exatamente dessa fé que nós defendemos. O apóstolo João combateu também o docetismo em suas cartas. Lá na primeira epístola, capítulo 4, versículos 2 e 3, ele diz o seguinte, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha que legal que João está falando aqui. E todo espírito que não confessa, esse não procede de Deus. João também trabalha outro detalhe. Lá na segunda epístola, capítulo 1, versículo 7, como nós lemos na leitura bíblica, ele destaca que aquele que nega a própria humanidade de Jesus, a carne de Jesus, parte então do espírito do anticristo. Ou seja, negar essa encarnação é algo maligno. Então você percebe à luz das Escrituras que a própria igreja primitiva já trabalha esse conceito há muito tempo atrás. Um dos pais da igreja que surge aí a partir do primeiro século em sequência é o próprio Inácio de Antioquia. Ele foi um dos firmes defensores exatamente da doutrina da encarnação, combatendo também o docetismo e o gnosticismo. O Inácio, ele vence então esse tipo de heresia e combate esse tipo de erro e equívoco doutrinário também. A verdade bíblica nos ensina de forma muito clara que Jesus ele é plenamente humano, tem carne, corpo como eu e você, se fez carne e ao mesmo tempo é plenamente Deus, 100% Deus, oferecendo para nós a própria redenção. Vamos parar para refletir. Diante dessas doutrinas que eu acabei de explicar para você, onde você percebe essa ideia de tentar distorcer a natureza humana de Jesus e a natureza espiritual de Jesus, como você em Cristo
pode professar a tua verdadeira fé crendo nessa encarnação de Jesus. Vou ser mais claro. Você acredita que Jesus veio em carne, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por sua vida, te dando uma nova chance através da redenção? Deixa o teu comentário aqui. Vamos agora para o nosso segundo subtópico, que trabalha sobre outro conceito. O que os docetas ensinavam a respeito de Jesus? O pastor Ezequias também destaca que os docetas, eles ensinavam de forma muito herética doutrinas fora das escrituras, ou seja, não se fundamentavam nas escrituras, negando o corpo físico de Jesus. Mas aí você pode falar, mas na época que surgiu o docetismo, a Bíblia ainda não era formada como hoje nós temos esses 66 livros em mãos. Mas naquela época já existiam as publicações do Antigo Testamento. Você percebe que o Antigo Testamento foi utilizado pelo próprio Jesus. Paulo também utilizou o Antigo Testamento para fundamentar as suas cartas. É tão interessante que antes da morte de Paulo, o próprio Paulo pede lá na segunda epístola de Timóteo para Timóteo trazer os escritos, trazer os rolos, ou seja, os textos do Antigo Testamento, para que ele pudesse continuar estudando as escrituras. Essa heresia, ela influenciava exatamente o pensamento e o conceito das pessoas e negava essa ideia da própria encarnação de Cristo, destacando que Cristo só aparecia, ou seja, seria uma aparência física. E ele não teria esse contato com esse corpo humano, que nessa visão é algo mal. Também existe outro conceito conhecido como os exibicionistas, que surgiram já no final do primeiro século, que defendiam outra perspectiva igualmente distorcida. Já os exibicionistas ensinavam essa ideia de dizer que Jesus ele era um profeta extraordinário e identificavam Jesus como esse profeta levantado para os pobres e negavam agora a sua divindade, ensinando apenas que ele era o filho natural de José e de Maria. Olha só, por um lado você tem os próprios docetistas, que ensinavam que Jesus não tinha um corpo carnal. Mas no final do primeiro século também vai surgir os ebicionistas, que vão ensinar de outra forma agora, que Jesus não tinha a parte divina, não tinha a parte de ser Deus, mas era um grande profeta, filho natural de José e de Maria. Esses conceitos vão surgindo no decorrer da história. Ambos conceitos foram derribados e jogados por terra, como já disse para você, no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, onde o próprio arianismo também foi combatido. O arianismo foi ensinado por um presbítero chamado Ário, que ensinava a partir da sua visão de Alexandria que Cristo ele não era de forma muito clara um ser divino, completo, da mesma essência de Deus, mas era uma criatura de Deus, muito semelhante à doutrina dos testemunhos de Jeová hoje. Ele negava e afirmava que Cristo ele não poderia ser o próprio Deus. Mas é interessante que essa doutrina também foi combatida pela própria igreja. A Bíblia, no entanto, apresenta diversas advertências claras falando a respeito dessa humanidade e da divindade de Jesus. Vamos para a Bíblia. Pega o caderno e a caneta aí para que eu possa te ajudar e para que a gente possa fazer esse material de forma muito clara para a tua aula ser uma benção. A primeira evidência que você vai ter são as necessidades físicas que Jesus tem. Isso está em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, Marcos 4, 38. Jesus também tem emoções. Olha só, João capítulo 11, versículo 35. Jesus também apresenta suas ações humanas na sua plena humanidade. Ao mesmo tempo, você vai perceber textos que declaram de forma muito clara essa ideia da unidade de Jesus com o próprio Deus. Que textos são esses? Anota aí. João 10, 38, João 17, 21, que vai falar da divindade de Jesus e a sua unidade com o próprio Pai.
Olha, já citei versículos aqui que falam do seu próprio corpo e da sua própria vida espiritual. A cristologia que nós defendemos a partir da luz pentecostal, ela trabalha exatamente essas duas naturezas unidas, de forma clara e plena, defendendo exatamente o conceito que foi ensinado a partir do Concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo, afirmando que Cristo é 100% homem, 100% Deus. A compreensão completa da humanidade de Jesus e da sua divindade destaca exatamente aquilo que nós defendemos a partir da Bíblia. Olha o que o Novo Testamento afirma. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Quem falou isso aqui foi o próprio Paulão, falando a respeito dessa obra redentora de Jesus. Para pensar comigo, diante dessas heresias antigas e contemporâneas que distorcem a pessoa de Cristo, como você pode aprofundar a sua compreensão na defesa dessa cristologia genuína a partir da fé? Como é que você pode defender que Jesus é homem, Jesus é Deus, Ele é o Senhor, a partir da tua fé, ensinando isso para os teus alunos? Que instrumento você vai utilizar? Comenta aqui. Vamos caminhar e avançar agora para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha agora sobre o que os principais docetas diziam a respeito de Jesus. O pastor Ezequias aponta três, então, defensores do docetismo que trabalhavam exatamente essa negação carnal de Jesus. Entre eles, nós vamos encontrar Cerinto, que era um dos principais líderes do gnosticismo, que rejeitava o nascimento virginal de Jesus, negando que ele tenha vindo, então, em carne. O outro defensor é o Sertunino. Ele defendia e ensinava em sua doutrina, a partir da visão do docetismo, que Jesus não nasceu fisicamente e não possuía um corpo físico real, mas era apenas uma aparência. Isso aqui é uma influência gnóstica muito forte em sua doutrina. Outro ensinador dessa doutrina é o próprio Marcião, que era um líder herético do segundo século que também rejeitava a humanidade verdadeira de Jesus. Para Marcião, Cristo não tinha um corpo real e não era verdadeiro humano, pois acreditava que a matéria física era corrompida e imperfeita. Diante dessas heresias, você vai perceber o que a Bíblia fala. A Bíblia, ela combate essas heresias. Quem traz a resposta sobre isso de forma muito clara é o apóstolo João. João destaca lá na sua primeira epístola, você volta para esse texto, anote aí, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 2 e 3, onde há esse ensinamento de João. Quando há a negação da humanidade de Jesus, da divindade de Jesus, essa negação, ela provém da ação do próprio anticristo. E é fundamental você perceber que Jesus ele veio em carne, sofreu e padeceu por nossos pecados, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Para pensar. Como a igreja pode então proteger de forma bíblica e verdadeira essa doutrina da encarnação? E combater essas heresias antigas que tentam vir hoje com a nova roupagem. Como é que a gente pode combater? Olha, um dos instrumentos que podem ajudar é a própria escola bíblica dominical, esse ensino verdadeiro bíblico que nós estamos trabalhando aqui com você. O culto de ensino, pequenos grupos. O que você pode então me ajudar a entender de forma muito clara que tipo de instrumento nós podemos utilizar para melhorar ainda essas doutrinas e ensinar que a palavra de Deus é verdadeira e que Cristo veio em carne, Ele é Deus e é Senhor das nossas vidas. E você pode, o teu comentário é importante, porque outros professores podem então crescer com você. Me segue no Instagram, o QR Code está aqui, tá? Vamos então para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre a afirmação apostólica da própria corporeidade de Jesus. No segundo ponto, é importante você ler uma passagem bíblica. Romanos capítulo 1, versículo 3,
que destaca Jesus como o Filho segundo a carne. É importante você observar isso aqui. O primeiro subtópico do segundo ponto aborda exatamente esse conceito, o que era desde o princípio, fundamentando-se em João, capítulo 1, versículo 1. No primeiro subtópico, a nossa fundamentação parte do Evangelho de João. O próprio pastor Ezequias Soares destaca que João, ele afirma isso. Capítulo 1, versículo 1. O evangelho ele tem esse diferencial. Se você compara com os outros evangelhos sinóticos, que no caso têm a mesma visão, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, você percebe que a proposta de João é totalmente diferente. Isso porque diversos autores biblicistas e teólogos entendem e defendem que João agora está escrevendo um evangelho, primeiro, para orientar a igreja e combater esse tipo de heresia que já estava sondando a igreja no início do primeiro século. É importante você observar que João reforça que Cristo veio em carne. Capítulo 1 de João, versículo 14. Vai para a Bíblia com os teus alunos para mostrar isso na palavra. A palavra verbo, ou seja, esse conceito verbo, traz então na língua grega esse entendimento de ser algo metafísico que ao mesmo tempo se torna de forma muito clara, concreto, ou seja, esse Cristo que se torna concreto, Senhor e é defendido nessa teologia cristã. Esse verbo que se fez carne. E você percebe aqui que a mensagem ela é completa, sendo explicada pelo próprio João. O conceito do Logos, na língua grega, traz então essa ideia de sabedoria universal, que era defendida pelo gnosticismo. O gnosticismo dizia, olha, a verdadeira espiritualidade é alcançar essa sabedoria universal fora da sua carne. Mas João diz, olha, essa sabedoria universal, esse verbo, esse Logos, esse Senhor se fez carne, quebrando e jogando por terra todo o conceito ensinado pelo gnosticismo, em descrever de forma muito clara e completa que Jesus ele é a plena manifestação de Deus e ele existia e já estava presente na criação. Capítulo 1, versículo 3 do Evangelho de João, lê esse versículo, tá bom? Outro detalhe que você vai ver, dá uma olhada no versículo 4 também. Você percebe que João também destaca que Jesus trouxe luz à humanidade, ou seja, trouxe luz ao nosso corpo físico, trouxe luz à nossa carne, redenção a partir da sua obra. E é interessante que isso era negado. Olha para outro texto que você vai perceber também. Mateus capítulo 1, versículo 23 e Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, onde Jesus, sendo verbo, se revelou de forma humana e se tornou sacrifício por nossos pecados, e os seus sacrifícios nos purifica de toda armadilha do pecado. Essa rejeição da encarnação de Jesus é a rejeição dessa doutrina bíblica que nós defendemos. Olha só o que João trabalha lá em João capítulo 10, versículo 16, e olha o que Paulão também diz em Colossenses 3, 11. O verbo se fez carne não apenas para revelar o Pai, mas para abrir o caminho para todos os povos, para todas as pessoas terem esse acesso à redenção. O fato de que o verbo se fez carne também foi defendido pelo escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele fala exatamente que Cristo ele foi plenamente humano, tentado em todas as coisas, mas não pecou. Para pensar, gente boa, aqui comigo. Como a compreensão desse verbo que se fez carne transforma agora a nossa relação com Deus? Será que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário transformou a sua vida? Trouxe você para perto de Deus? Será que o sangue derramado do Cordeiro no seu corpo, lá na cruz, te redimiu? Foi um sacrifício aceito pelo Senhor? Ah, se eu fosse você, dava glória a Deus e deixava o teu comentário aqui, porque eu creio que esse sacrifício foi pleno e completo. Vamos caminhar para o segundo subtópico, que trabalha agora sobre a reafirmação apostólica, lá em João capítulo 1, versículo 1 também. A doutrina da encarnação ela é ensinada pelos apóstolos. Quem afirma isso é o próprio pastor Ezequias Soares, que no Novo Testamento destaca
que essa doutrina foi ensinada pelos apóstolos, ensinando exatamente essa encarnação do Verbo. Na perspectiva paulina agora, vamos olhar o que Paulão falou sobre a encarnação de Jesus. O apóstolo Paulo, ele apresenta a encarnação de Jesus como um ato voluntário de amor e redenção. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele fala que Jesus se torna o nosso substituto. Paulo também descreve que a encarnação é o esvaziamento de Cristo. O esvaziamento não da sua divindade, tá bom? Mas o esvaziamento da sua glória. Ele abriu mão da sua glória para cumprir o plano redentor. Olha só para o texto bíblico que vai te ajudar a entender isso. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 também. Ele fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Paulo destaca que Jesus é o Messias, que veio em carne. Sabe o que Pedrão falou a respeito dessa encarnação? Pedro, ele trabalha a base da redenção a partir da encarnação. Pedrão ensinava que, de forma muito clara, que Jesus, ele veio no seu corpo físico e nos redimiu dos nossos pecados. Olha para o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele fala que em Jesus nós fomos sarados. Pedro também fala sobre o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário e fala também da sua humanidade real, morrendo por nossos pecados. Pedrão é sensacional em falar sobre isso. O escritor da Epístola aos Hebreus, anota aí. Olha o que ele diz. Ele apresenta a encarnação de Cristo como essencial e destaca que Jesus agora ele é o nosso sumo sacerdote. Olha que legal. Ele é o nosso representante diante de Deus. E ele escreve isso lá na segunda carta, capítulo 2, versículo 17. Ele fala que Jesus ele é o sumo sacerdote, aquele que apresenta, e ele também diz que Jesus é o sacrifício, como o corpo humano aqui, defendendo essa doutrina. Olha para isso lá no capítulo 4 de Hebreus, versículo 15, vai te ajudar muito também. Se você olha e percebe esses conceitos, você pode trabalhar a tua aula de forma muito dinâmica. Vamos pensar. Os apóstolos no Novo Testamento, eles defendiam a doutrina da encarnação como o alicerce da nossa fé. Como, na realidade, essa doutrina da encarnação impacta a tua fé de forma diária. Como Jesus, então, em seu sacrifício, alcançou você? Quem sabe você pode até contar o teu testemunho aqui para impactar outras pessoas, para que outras pessoas possam ser edificadas por Jesus. Muitos irmãos foram alcançados por Jesus, eu também fui, e isso é ato da obra redentora de Cristo. Terceiro subtópico trabalha então sobre a crença herética. E você pode perceber isso sendo combatido em 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. O pastor Ezequias Soares trabalha exatamente outro detalhe, que o apóstolo João ele esclarece como você pode então combater uma heresia. Lá na primeira epístola, capítulo 4 e versículo 3. Ele destaca que essas heresias negam a própria divindade de Jesus e não procedem de Deus. E com clareza você pode então combater essas heresias. Que princípios você pode então entender para combater? Vamos anotar. Pega o caderno e a caneta aí e vou te traçar alguns princípios. O primeiro deles é se fundamentar nas escrituras. Fale sobre isso com os teus alunos. Você precisa se fundamentar na Bíblia. A Bíblia fala com clareza que aquele que adota esses tipos de ensinamento não procede de Deus. 1 João 4, versículos 2 e 3. Também a Bíblia fala de forma clara que Jesus se fez carne. João capítulo 1, versículo 14. Então isso aqui já fundamenta para você. Segundo, você tem então essa ideia para que você possa combater as heresias, ensinar a doutrina da encarnação com clareza. Então, é fundamental que você torne esse conhecimento bíblico claro para os teus alunos. Ensine isso de forma clara, demonstrando que Jesus veio na plenitude do tempo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, e capacitando os crentes da tua igreja a entender que Jesus é Deus. Terceiro, você pode então anotar exatamente essa perspectiva que você deve confrontar, refutar as heresias e se firmar no amor.
é importante você olhar para a Bíblia, lá no texto de 2 João, capítulo 1, versículo 7, onde você percebe esse contexto bíblico trabalhando sobre essa fundamentação do amor. Quarto, você precisa preparar a igreja através do discipulado e apologética. Irmãos, não abra mão do discipulado da igreja. O discipulado não é um curso somente para o batismo. Você sabia que isso aqui que está acontecendo comigo e com você que está do outro lado aí da telinha é um discipulado bíblico? Você está sendo discipulada e discipulado de forma bíblica. Tem uma passagem que vai te ajudar, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Isso você precisa ler com os teus alunos, porque o discipulado ele continua na nossa jornada, nos ajudando a entender com clareza a doutrina de Cristo. Vamos finalizar a aula. Terceiro ponto. A aula está muito boa, mas o terceiro ponto vai trabalhar como essas heresias se revelam hoje. Chegamos no terceiro ponto. Faça a leitura do texto de Romanos capítulo 8, versículo 3, onde você percebe que Deus enviou seu Filho em semelhança da carne. Primeiro subtópico trabalha então o seguinte conceito: quanto ao nascimento virginal de Jesus. No primeiro subtópico, a tua abordagem bíblica é entender que existem movimentos hoje, na atualidade, conforme o próprio pastor Ezequias ensina, que negam o nascimento virginal de Jesus. Tem uma doutrina ensinada pelos próprios mormons, ou a Igreja da Unificação, que nega esse nascimento virginal de Jesus. Essas doutrinas acabam rejeitando de forma clara os dogmas que o cristianismo defende. O nascimento virginal sustenta então a nossa teologia cristã e sustenta também que nós cremos que miraculosamente o Espírito Santo de Deus ele trabalhou de forma poderosa nessa encarnação, no nascimento virginal de Jesus. Existem nesses conceitos exatamente essa perspectiva da negação do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus ele é afirmado de forma muito clara como um dos principais credos da igreja. O credo de Nicéia, ele afirma o nascimento virginal de Jesus. Como disse para você, o credo de Nicéia, ele foi publicado em 325 da nossa era cristã. Lá no credo diz o seguinte, que ele foi encarnado pelo Espírito Santo e através da Virgem Maria. Nesse credo, você vai perceber que ele nasceu da Virgem Maria pela ação do próprio Deus. O iluminismo também, no século XVIII, vai negar exatamente essa ideia da perspectiva da ação sobrenatural de Deus na humanidade e nas escrituras. Surge a partir dessa perspectiva também essa negação sendo publicada e ensinada pela própria teologia liberal. Mas os evangelhos afirmam que Cristo veio em carne, de forma clara, através do nascimento virginal. Duas passagens que você pode ler. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25. Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 38. Confirmam exatamente essa doutrina. Na tradição cristã que nós defendemos, nós sustentamos esse milagre como ação divina. A própria Igreja Católica e Ortodoxa também vão trabalhar esse conceito, porém algumas vão além. De que maneira vai trabalhar? Essa ideia da virgindade perpétua de Maria, aí já passa a ser uma heresia, sendo ensinado e publicado pela Igreja Católica e Ortodoxa. Essa crença vai destacar e ela vai surgir a partir do segundo século, ensinando e defendendo agora esse conceito dessa divindade, ou seja, dessa virgindade perpétua de Maria a partir do próprio ensinamento mariano. Esse conceito nós não defendemos. Nós não ensinamos esse tipo de conceito que vai além da nossa doutrina. A doutrina do nascimento virginal, sendo ensinado pela própria ação da igreja cristã, defende que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e que Maria continua sendo uma serva de Deus, humana como eu e você. Porém, a Igreja Católica já trabalha essa concepção da ideia da Imaculada Conceição, que se trata na concepção de Maria
E essa perspectiva agora acaba demonstrando que Maria vem sem mancha do pecado. Esse conceito nós não defendemos. Esse conceito é um conceito moderno e acaba sendo refutado pela própria igreja cristã. Mas nós entendemos na teologia cristã e combatemos de forma muito clara esse tipo de extravios da nossa fé. Entendemos que Cristo veio em carne por obra do Espírito Santo, como a Bíblia diz. E se você concorda com isso, deixa teu comentário aqui também. Vamos então para o segundo subtópico, que trabalha sobre outro conceito, quanto à morte e a ressurreição de Jesus, que também é negada nessas heresias modernas. Não esquece de deixar o like aqui também não, tá? Que Deus abençoe você. O pastor Ezequias também destaca que algumas heresias negavam especialmente essa ideia da crucificação de Cristo, defendida exatamente nesse conceito de negar a sua carne. Elas ensinavam, só para você ter ideia, que Simão, o Cirineu, ele tenha sido transfigurado miraculosamente. Aquele Simão que aparece levando a cruz de Jesus, ajudando Jesus nessa caminhada rumo ao Calvário. Naquele momento, esse tipo de heresia ensina que na hora que Simão pega a cruz, ele então se transfigura e toma o lugar de Jesus, e Jesus então toma o lugar de Simão. Olha só que tipo de pensamento era ensinado aqui nesse conceito da heresia do próprio docetismo. Você vai perceber que algumas heresias também negavam essa perspectiva, e essas heresias também têm uma roupagem moderna hoje. Nos tempos modernos, você pode ensinar e compreender que os conceitos ensinados pela própria teologia liberal negam a morte histórica de Jesus e, ao mesmo tempo, a sua ressurreição corpórea. Na teologia liberal, você vai perceber exatamente essa ideia do simbólico. Para a teologia liberal, o que está escrito na Bíblia é um símbolo de religiosidade, um símbolo de fé, um símbolo de uma espiritualidade, mas que na realidade não aconteceu. Essa ideia da ressurreição física de Jesus, ela acaba sendo negada e ensinada pelo próprio liberalismo teológico. Essas interpretações negam a ressurreição de Jesus, corporeamente falando. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, olha o que Paulo diz para os próprios irmãos que leram essa carta. Se Cristo não ressuscitou em carne, vã é a nossa pregação. O próprio Paulão validou a doutrina que nós cremos e ensinamos e professamos. E agora, você precisa então defender essa doutrina junto com os teus alunos. Caminhando, vamos fechar a aula. Terceiro e último subtópico trabalha sobre a confirmação histórica dessa encarnação de Jesus. No terceiro e último subtópico, o pastor Ezequias também destaca e afirma que a Bíblia declara que Jesus, após ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis. Atos capítulo 1, versículo 3. Esse testemunho destaca então essa perspectiva que nós defendemos sobre a ação corpórea da ressurreição de Jesus. Essas evidências acabam ampliando então a nossa fé. Olhando para a Bíblia, o Antigo Testamento vai apresentar diversas passagens que falam sobre a ressurreição e ao mesmo tempo da morte do Messias. Isaías 53, versículos 5 ao 10, fala sobre o sofrimento de Jesus. Salmos 16, versículo 10, declara de forma muito clara que o Senhor, ele ressuscita, se confirmando então lá em Atos capítulo 2, versículos 27 ao 31. Os evangelhos também vão falar a respeito dessa morte, do seu sepultamento, lá em Mateus capítulo 27, capítulo 28, Marcos 15, 16, também Lucas capítulo 24, e o evangelho de João fala sobre a sua ressurreição e as suas aparições de forma corpórea, até mesmo para os seus discípulos. João capítulo 20, versículo 27. Então, o testemunho apostólico evidencia essa morte e, ao mesmo tempo, essa ressurreição de Jesus. E há um texto muito legal para você ler
lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 ao 8, onde o próprio apóstolo Paulo confirma que Jesus, depois de ressurreto, apareceu aos apóstolos, apareceu a mais 500 pessoas, demonstrando aí a sua própria ressurreição com evidência. Gente, que aula sensacional! E a minha oração é que o Senhor te use na palavra, na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E que Deus abençoe você. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu tenho um texto para poder te indicar. Você não pode ficar sem esse texto aqui, que é do pastor Ezequias Soares, Em Defesa da Fé Cristã. Você encontra esse material na editora CPAD. Entra no site, faça o pedido do seu, entrega para todo o Brasil, tá bom? Indico também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Você encontra até no Instagram aí da Santorini. Você quer estudar um pouco mais da palavra. A revista Obreiro Aprovado, você pode procurar esse material na editora CPAD e fazer o pedido do seu desse trimestre. E a revista Ensinador Cristão vai te ajudar muito a crescer e avançar nas tuas aulas para a glória de Deus. E eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição 4, que cai no dia 26 de janeiro, sobre o nosso Deus que é triuno. Vamos entender muito sobre a doutrina da Trindade para a glória de Cristo. Desejo a você um ótimo final de semana, que a tua escola bíblica seja uma bênção e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.